Olá IPCA, hoje é quarta-feira, dia 14 de agosto de 2013. Estamos juntos há 437 dias lendo a Bíblia e hoje leremos os capítulos 17 e 18 do livro de Josué. Nesses capítulos, como temos dito a você, estamos assistindo à distribuição da terra prometida entre as tribos do povo de Israel. A conquista já foi efetivada e ela é narrada nos capítulos 1 a 12 do livro, sendo que o capítulo 12 nos traz um resumo de tudo aquilo que foi conquistado, tanto na época de Moisés, na Transjordânia, quanto na época de Josué, do outro lado do Jordão, na terra de Canaã. O capítulo 13 começa a falar que, embora nem todos os territórios especificamente tenham sido ocupados, a maior parte da terra foi conquistada, e embora haja focos de resistência, já é a hora de proceder à divisão. A divisão começa a ser narrada pelas tribos da Transjordânia, que já tinham recebido os seus territórios, a tribo de Ruben, a tribo de Gade e metade da tribo de Manassés, sendo que a tribo de Levi não ia receber herança, porque sua herança era a herança do Senhor. O capítulo 14 nos fala que quem vai proceder a essa divisão é Eleazar, o sacerdote, com Josué, o comandante-geral, e com os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel. E nós então percebemos que antes de qualquer distribuição, um homem em particular é honrado, Caleb, que vai receber uma porção especial de terra, tendo em vista que Deus honrou a sua fidelidade. Nós vemos no capítulo 15 que a distribuição por tribos começa por Judá. Isso é compreensível pelo fato de que na bênção que Jacó deu aos seus filhos, Jacó deixou estipulado que Judá seria o líder. Você se lembra? O mais velho Ruben se deitou com a concubina do seu pai. E os dois seguintes, Simeão e Levi, naquele episódio da violência contra Diná, desonraram o nome do seu pai. Então a liderança passou a ser exercida por Judá e é ele que vai receber a sorte em primeiro lugar aqui. E, claro, isso também nos ajuda a perceber o papel que Judá vai ter na liderança do povo de Israel nos anos seguintes e por toda a Bíblia, até o Apocalipse, você vai ver a liderança daquele que vem de Judá, que é o próprio Messias, o leão da tribo de Judá. Este capítulo 15, portanto, fala da herança de Judá com muitos detalhes. Deixa a margem para as conquistas que não foram feitas, jogando aqui uma luz sobre os problemas que Israel como um todo vai ter no final. O capítulo 16 começa com a tribo de Efraim. Certamente também uma tribo que teve papel muito importante e proeminente no desdobramento seguinte da história de Israel, porque Efraim vai ser a tribo mais importante daquele que virá a ser conhecido como o Reino do Norte, o Reino de Israel, alguns anos depois. Bom, Efraim também é colocado aqui na sequência porque Efraim é filho de José. E você deve se lembrar que, embora Judá tenha a primogenitura e o direito da linhagem do Messias e a liderança dados por Jacó, José tem o direito da primogenitura no que se refere à herança, às posses, porque Jacó adota os dois filhos de José, Efraim e Manassés, como seus filhos, invertendo inclusive os direitos de primogenitura entre esses dois irmãos. Embora Manassés seja o primogênito, Efraim é que recebe mais destaque e recebe então uma bênção diferenciada da parte de Jacó. E então a distribuição de terras agora, depois de ser narrada no caso de Judá, vai ser narrada agora a distribuição para Efraim no capítulo 16. Manassés vem na sequência, porque é filho de José também, e José então é o irmão mais importante depois de Judá. Só que Manassés já tinha recebido herança. Metade da tribo de Manassés tinha seu território na Transjordânia. Nós já falamos disso. Então agora o capítulo 17 nos narra a distribuição para a metade remanescente da tribo de Manassés. E isso fica aqui no capítulo 17. No entanto, você vê a partir do capítulo 17, que estamos estudando hoje, que há um contraste interessante aqui. Você já começa a perceber uma certa incredulidade, ou talvez até mesmo uma preguiça da parte da tribo restante de Manassés, da meia tribo restante de Manassés. Eles recebem um território, mas se queixam de que esse território é pequeno, de que eles são um povo muito grande, e que o território que eles receberam não é bom o suficiente, conforme você pode ver aqui a partir do verso 14 do capítulo 17. E é interessante então
que Josué vai dar uma resposta para eles muito curiosa. Josué vai dizer assim: se você é um povo grande, suba até o bosque onde você está dizendo que não tem um território adequado e cave o seu espaço. Você tem condições de lutar agora com as suas próprias forças. Mas os filhos de José lhe respondem, verso 16: a região montanhosa não nos basta, e os cananeus que habitam no vale têm carros de ferro, e bom, o inimigo é forte. E Josué de novo lhes responde no verso 17: você é um povo numeroso, você é um povo forte. Você, ainda que tenha um inimigo que seja forte como um bosque, você vai desbaratar esse inimigo e vai planificar o terreno. Você dá conta. Note a atitude interessante de Josué aqui, dizendo: vocês são um povo que já receberam tudo, vocês têm a herança de Deus, façam a sua parte e parem de se queixar e parem de reclamar, parem de ser preguiçosos, vão lá fazer o que precisa ser feito. É um contraste notório entre a atitude dessa meia tribo de Manassés e a atitude de Caleb, que nós vimos aqui nos capítulos anteriores, não é? Em especial aqui no capítulo 14, quando nós vemos Caleb recebendo a terra de Hebron, que ainda era habitada por gigantes quando ele a recebeu, e nós vemos esse relato também aqui no capítulo 15, mas ele corajosamente vai lá e toma posse da sua parte. Bom, nós vamos ver que essa preguiça e que essa atitude indolente do povo na tribo de Manassés e do povo de Israel em geral vai resultar nas dores de cabeça que vamos conhecer pouco tempo depois, no período dos juízes, como vamos ler no livro de Juízes, no capítulo 3, nos seus versos iniciais, de que as conquistas incompletas do povo vão acabar gerando uma miscigenação e o povo vai acabar adorando a deuses cananeus por conta de não ter levado o seu serviço até o final. Bom, há um problema aqui que nós não entendemos muito bem. Nós conseguimos até entender porque a tribo de Judá recebe herança primeiro, porque as tribos dos filhos de José, Efraim e Manassés recebem a sua herança na sequência, mas nós não sabemos dizer para você porque é que demorou muito para continuar a distribuição de terras. Fiz uma pesquisa extensiva, mas nenhum autor apresentou uma razão que justificasse esse atraso das outras tribos. O verso 2 do capítulo 18 diz que dentre os filhos de Israel ficaram 7 tribos que ainda não tinham repartido a sua herança. Por quê? Bom, se você for contar o total de tribos, parece até que dá 14. São os 12 filhos de Jacó, não é? Mais Efraim e Manassés. Pareceria 14. Mas você tira José para entrar Efraim e Manassés e aí você fica com 13. E você tira Levi porque não vai receber herança, você fica com 12. Bom, você consegue, tirando Levi, Ruben e Gade, que estão na Transjordânia, mais a metade da tribo de Manassés, sobram 9 tribos e meia. Você dá a herança a Judá, 8 tribos e meia. A Efraim, 7 tribos e meia. E a meia tribo de Manassés, faltam 7 tribos. Nós conseguimos entender então, porque já é dito lá para trás, sobre a distribuição das terras para levitas, para as 2 e meia na Transjordânia e para 2 tribos e meia do lado de cá, porque a sequência na distribuição da terra por sortes foi feita com base nos critérios estabelecidos pelo próprio patriarca Jacó. Judá primeiro, depois os filhos de José. Por que parou aí? Não sabemos. O fato é que nesse momento da história, por algum motivo desconhecido, nós estamos com o povo já com preguiça. No meio do caminho, nós estamos vendo as coisas não acontecendo. Que coisa impressionante, depois de campanhas militares tremendas, depois de vitórias sensacionais, o povo fica aqui indolente. E então precisa tomar uma bronca de Josué no verso 3. E Josué diz aos filhos de Israel: até quando vocês serão remissos em passar para possuir a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos deu? Queriam tudo de mão beijada, e qualquer semelhança com a atualidade não é mera coincidência. E Josué então manda que se escolham 3 homens de cada tribo, que falta receber a sua herança, são 7 tribos, portanto 21 homens, e que eles percorram a terra e façam um mapa sobre o qual vai se estabelecer uma divisão e se lançarão sortes para decidir qual território vai ficar com qual tribo. E isso é feito. E na sequência, então, nós vamos ter a terra sendo distribuída
em primeiro lugar a Benjamim. Bom, Benjamim agora é escolhido por quê? Porque ele é o filho da mulher amada, Raquel. E porque a tribo de Benjamim também, nos períodos posteriores, vai ter um papel de proeminência, porque um homem importante sai dessa tribo, e o nome dele é Saul. Você nota então que o papel das tribos ao longo da história tem a ver, sem dúvida nenhuma, com o papel das tribos lá desde o seu início, com o papel dos patriarcas que deram nomes a essas tribos. Então, Judá, o mais velho a assumir a liderança, o quarto filho, Rúben, Simeão e Levi estão fora. Na sequência, os filhos de José, mas não o José propriamente dito. Efraim, que acaba sendo a tribo mais importante do Reino do Norte, e depois Manassés. E na sequência, o filho da mulher amada, Benjamim, que não por acaso, a tribo de Benjamim vai ter um papel muito proeminente na sequência, porque dela virá Saul. Aí na sequência, nós vamos ter Simeão, por quê? Porque era Rúben, Simeão, Levi. Mas o Rúben já tinha terra do lado de lá. Então agora vem o Simeão no capítulo 19. É uma bagunça boa aqui tentar entender esses critérios. Mas conhecendo essa história, nós vamos então perceber como que todo o critério de distribuição da terra e todos os elementos que compõem a história posterior de Israel vêm das histórias que são narradas no Pentateuco e orientam inclusive a própria redação do livro de Josué e a distribuição de terras. Tudo tem o seu motivo e é importante que nós os conheçamos para compreender bem a história bíblica. Em termos de lições para o dia de hoje, nós vemos aqui que há uma preguiça crônica nesse povo. E que Josué confronta esse povo, dizendo assim, você é um povo grande, merece muita terra? Pois então, é grande mesmo e tem condições de conquistar, vai lá fazer sua parte. Eu e você deveríamos olhar para isso e lembrarmos que não temos o direito de sermos preguiçosos e de ficarmos lamentando a nossa própria sorte, mas devemos fazer como Caleb fez e corajosamente assumirmos a nossa dose de responsabilidade e irmos atrás daquilo que deve ser feito. E que Deus dê coragem, disposição e retire a nossa preguiça para que a gente chegue a possuir a herança como o Senhor quer que a possuamos. Sabemos que em última instância a herança vai ser entregue a nós pelo novo Josué, o Senhor Jesus Cristo. Ele é que vai nos dar o descanso definitivo. Mas entendemos que como Caleb podemos já, nesta vida, desfrutar de bênçãos particulares na medida em que corajosamente tomarmos as nossas atitudes de fé. Que o Senhor abençoe você, que você tenha um bom estudo e amanhã a gente se encontra novamente, se Deus quiser. Vamos orar? Senhor, abençoa a nossa vida de tal forma que consigamos entender a Escritura, entender a história do Teu povo e, conhecendo a Tua palavra, compreendendo-a mais, possamos amar mais ao Senhor e confiar mais no Senhor. Ajuda-nos a fazer a nossa parte com responsabilidade, sem imitar o exemplo preguiçoso da meia tribo de Manassés, mas imitando o exemplo corajoso de Caleb. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom estudo para você e até amanhã, se Deus quiser.